Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 84. Salmo de número 84. Todos encontraram? Convido, peço que os irmãos acompanhem silenciosamente em suas Bíblias, enquanto eu farei a leitura da palavra do Senhor, que diz o seguinte: ao mestre de canto, segundo a melodia, os lagares, salmo dos filhos de Corá. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força. Cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém. Vamos curvar as nossas cabeças e orar mais uma vez ao Senhor. Senhor, nós estamos neste momento de profunda atenção àquilo que o Senhor tem para falar à tua igreja. Que o Senhor nos dê um espírito, ó Pai, um espírito que aprenda com o que o nosso Pai quer nos ensinar. Que nós estejamos atentos ao que o nosso Senhor tem para nos dizer. E que nós sejamos edificados pelas tuas palavras, ó Pai. Que o teu nome seja glorificado por meio das nossas ações e por meio dos nossos pensamentos aqui. Que nós estejamos totalmente voltados ao Senhor para escutar o que o Senhor tem a dizer para a tua igreja. Por isso que nós oramos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina. Amém. Irmãos, para começar a falar sobre o Salmo de número 84, nós poderíamos então dizer sobre situações da vida que vêm sobre nós, que roubam a nossa alegria, que roubam a nossa força, que roubam a nossa energia. E nós podemos pensar, por exemplo, em uma semana toda trabalhada. Às vezes nós chegamos no domingo cansados já. Chegamos dizendo o seguinte: não, está perto do domingo, está perto do sábado, então nós vamos descansar. Aguenta só mais 2 dias para quem está na quinta-feira, na quarta. Aguenta mais 2 dias. Nós já estamos chegando no dia do nosso descanso. Só que tem um problema. Às vezes a gente chega nesse dia do nosso descanso e o nosso dia do nosso descanso passa assim, ó, rápido demais. E aí começa a segunda-feira novamente, e aí de novo trabalho, de novo cansaço, de novo mais uma semana esperando o dia do descanso. Só que nesses vai e vem das nossas correrias do trabalho, da vida, seja nos estudos ou no próprio trabalho mesmo, para quem é CLT, para quem tem sua própria empresa, para quem é concursado, mas de diversas maneiras nós nos cansamos. E a questão é, quando nós nos cansamos, nós precisamos do descanso. Mas às vezes o descanso que nós procuramos não é o descanso verdadeiro, não é o descanso em quem pode nos dar esse descanso, mas é simplesmente um descanso físico, em que nós acreditamos que todos os nossos problemas, nós acreditamos que todas as nossas frustrações e cansaços serão resolvidos e nós teremos as nossas forças renovadas. Só que esse salmo ele vai nos mostrar exatamente como nós não devemos colocar nossas esperanças nesse descanso simplesmente, mas nós devemos colocar as nossas esperanças
as nossas esperanças em alguém que traz a resolução para o nosso cansaço. E o Salmo 84 traz isso para nós. Alguém que pode resolver o nosso esgotamento. Não simplesmente um esgotamento físico, mas um esgotamento espiritual, que por vezes nós enfrentamos na nossa vida. Um esgotamento de dizer, eu estou cansado da igreja, eu estou trabalhando demais, ou até mesmo do meu trabalho, eu estou muito cansado, então eu preciso descansar. Mas é no Senhor que nós encontramos esse descanso. E é por isso que o Salmo 84, irmãos, nós aprenderemos nessa noite que Deus redime o seu povo para desejá-lo e buscar a sua presença, concedendo a eles ricas bênçãos. Mais uma vez, nós aprenderemos nessa noite o seguinte: Deus redime o seu povo para desejá-lo e buscar a sua presença, concedendo a eles ricas bênçãos. Dos versículos de número 1 a 4, irmãos, nós veremos que Deus redime o seu povo para desejá-lo ardentemente. Dos versículos de 5 a 8, irmãos, nós veremos que Deus redime o seu povo para buscar a sua presença. E dos versículos de 9 a 12, nós veremos que Deus redime o seu povo para abençoá-lo ricamente. Então volte seus olhos novamente para os versículos de 1 a 4, que nós faremos a exposição do primeiro ponto, que diz que Deus redime o seu povo para desejá-lo ardentemente. Volte seus olhos para os versículos de 1 a 4. O salmista ele começa então a falar sobre os atos do Senhor, sobre os tabernáculos do Senhor. E aqui ele faz uma relação muito maravilhosa do que são esses tabernáculos do Senhor. Os tabernáculos do Senhor, como nós sabemos, eram um lugar de culto. Então, o salmista diz que esse local era um local amável. Ou seja, era um local que o salmista desejava estar, por ser um local de diferença do meio que ele vivia. Não era um local de exaustão, não era um local de cansaço, mas era um local, como o próprio salmista diz, de uma maneira poética, dizendo o seguinte: esse local é um local amável, é um local que eu gosto de ficar, é um local que eu tenho apreço por ele. Esse é o local. Mas veja só que não é de qualquer maneira que o salmista fala isso para o Senhor. Ele fala sobre o Senhor dos exércitos. Não é o tabernáculo de qualquer lugar, não é o templo de qualquer lugar que é agradável, que é muito bom, mas é o local do Senhor dos exércitos. É o local em que o Senhor está presente. E aqui cabe ressaltar, irmãos, que todas as vezes que num salmo aparece o nome Senhor dos exércitos, e principalmente o nome Senhor, todo em caixa alta, lembre-se sempre que esse Senhor é o Senhor pactual. É um Senhor que se relaciona com o seu povo, é um Senhor que fez aliança, então é um Senhor que está achegado ao povo e por isso o povo pode adorar esse Deus. Sempre lembre disso. Então esse Senhor dos exércitos, esse Senhor que o povo se relaciona, é que o salmista diz o seguinte: esse nosso Deus que tem um tabernáculo aqui firmado, é esse Deus que nós nos alegramos em extremo por estar diante da sua presença. E no versículo 2 ele continua: a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, veja a relação dele. Ele diz primeiro que ele ama muito aquele local. Ele diz que ele quer estar naquele local, porque é um local bom, porque é um local de adoração ao Deus verdadeiro. Mas ele também diz que ele desfalece e anseia por aquilo. Ou seja, ele não vê a hora de chegar para adorar o Senhor. E como nós vimos no começo, na introdução, nós vemos que diante de todas as situações de nossa vida em que trazem cansaço para nós vemos que o salmista, ele parece que encontra o lugar em que ele encontra descanso. Ele encontra o local em que ele tem as suas forças renovadas, e nós vamos ver isso no decorrer do Salmo. Mas no versículo 2, nós podemos ver uma relação que o salmista encontra entre o átrio do Senhor e o descanso. E então ele quer dizer mais o seguinte: eu não vejo a hora de chegar a adoração ao Senhor. Eu não vejo a hora de chegar o momento em que eu posso adorar ao meu Deus, porque lá eu sei que eu vou encontrar descanso. É por isso que a minha alma suspira e desfalece. É por isso que o meu coração e a minha carne exultam. E é por isso que ele faz essas coisas para dizer: eu não vejo a hora de chegar à adoração ao Senhor. Não vejo a hora de chegar no culto. E aqui, irmãos, no versículo 3, ele faz uma relação entre aquilo que ele sente em estar
nos átrios do Senhor e entre uma simples criatura da natureza do Senhor. No versículo 3 ele usa o pardal e a andorinha. Ele usa esses pássaros que podem simbolizar uns pássaros belos, mas ele não quer fazer essa relação. Ele não quer que você pense que os pássaros são belos. Ele quer que você simplesmente pense no seguinte: os pássaros, eles precisam de um local para repousar. Eles precisam de um local para depositar os seus filhotes, para que eles fiquem seguros. Assim como as mães e pais humanos, todos os seres têm um tipo de instinto para proteger os seus filhotes. Às vezes a gente pode ver que alguns querem matar os filhotes, mas a maioria dos seres da natureza, dos animais, eles querem proteger os seus filhotes. E as mães fazem isso também na natureza. Então ele bota aqui: o pardal encontrou casa, e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Então é um local onde traz segurança, é um local onde eles estão depositando a sua confiança naquele que está naquele local. E perceba que quando os filhotes estão em um determinado local, em que as suas mamães ou seus papais estão lá, entenda aqui, mamãe e papai não é humano não, os pardais e as andorinhas. Então você percebe que quando eles estão lá, os filhotes, eles estão depositando toda a sua esperança naquela figura paterna e materna que eles têm. Eles estão dizendo: nós confiamos totalmente no Senhor, nós confiamos totalmente em Ti, para nos dar o nosso alimento, para ser a nossa segurança. E aqui exatamente a relação que o salmista pinta para nós. Olha o que ele diz: eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Então perceba a relação. No mesmo momento em que ele diz que aqueles filhotes estão esperançosos e confiantes na segurança que o Senhor traz para eles, o salmista vai mostrar que é nos altares do Senhor, é diante da presença do seu Deus, que ele está daquela maneira, que ele está confiante de que o Senhor será o seu alimento, de que o Senhor será a sua segurança, ou seja, de que o Senhor não vai permitir que nenhum outro predador chegue ali para destruir eles. E essa é a relação maravilhosa em que o salmista faz entre esses simples passarinhos com a relação que ele sente diante do seu Deus, que ele sente esperança pelo alimento vivo que o Senhor Deus dá para ele. E ele também sente segurança porque o próprio Senhor Deus está protegendo ele. Agora veja o versículo 4. Bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Então, nesse versículo, irmãos, nós encontramos a primeira bem-aventurança do Salmo. São 3 bem-aventuranças que nós encontramos nesse Salmo. E a primeira está nesse ponto: bem-aventurados os que habitam em tua casa. Por que eles são bem-aventurados? Porque eles descansam no Senhor. Porque eles estão diante de um Deus que os protege de qualquer perigo, de qualquer tempestade, de qualquer cansaço. É um Deus que está com eles para fortalecê-los, para guiá-los no caminho correto. E a aplicação, irmãos, que fica para nós desses 4 primeiros versículos é a seguinte: a nossa verdadeira segurança está em fazer um ninho junto ao altar de Deus. E perceba que esse é um desejo do salmista. Ele deseja estar próximo do Senhor, como se estivesse num ninho, sendo protegido por Deus. E é isso também que nós devemos desejar ardentemente. E é por isso que o nosso Senhor Deus nos redime. Ele nos dá a redenção em Cristo Jesus, para que a nossa busca, o nosso anseio, não seja por qualquer outra coisa, por qualquer outro lugar, mas seja pelo local que nós recebemos descanso verdadeiro, que é em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós encontramos o descanso verdadeiro de todos os nossos problemas. É em Cristo Jesus que nós encontramos o descanso da nossa alma. É só nele que a nossa alma pode descansar e pode parar de pensar o seguinte: meu Deus, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer quando chegar ao final da minha vida? Quando nós encontramos Jesus Cristo, desejando Ele ardentemente, sendo redimidos pelo nosso Senhor Deus, nós encontramos um local em que nós não precisamos ser nem um pingo pensar naquilo que está longe de nós. Porque nós temos o nosso Cristo à nossa frente. E se nós temos o nosso Cristo à nossa frente, isso é motivo bastante para nós ficarmos contentes e seguros
porque é Ele que nos dá segurança. Perceba que quando o salmista faz a relação entre aquelas aves em que tinham seus filhotes e os filhotes confiavam na segurança dos seus papais e mamães, nós encontramos que nós somos aqueles que estão dentro do ninho dos altares do Senhor. Mas é o nosso Senhor Jesus Cristo que nos protege dos predadores. E qual é o predador? A morte, Satanás. Mas o Senhor Jesus Cristo, como aquele que nos defende, Ele não permite que esse predador ele entre dentro do ninho da nossa salvação, do ninho em que nós estamos seguros e protegidos por nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso Senhor não permite que nós sejamos atacados. E é por isso que nós podemos descansar. E é por isso que o salmista diz: bem-aventurados os que habitam em tua casa, porque eles não precisam se preocupar com segurança, porque o Senhor a dá. Agora, olhem para a segunda parte desse salmo, irmãos, dos versículos de 5 a 7, que nós veremos que Deus redime o seu povo para buscar a sua presença. Dos versículos de 5 a 8, nós encontramos a segunda bem-aventurança. Segunda bem-aventurança diz o seguinte: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Então veja que nessa segunda parte do salmo, o salmista ele mostra para nós como que mesmo diante dos problemas dessa vida, mesmo passando pelos vales áridos, como diz o salmista, ainda assim os homens são bem-aventurados quando depositam a sua força no Senhor. Quando a força desses homens não está nele mesmo, mas está no Senhor. Porque lembre-se que o Senhor é aquele que dá força ao homem. O homem pode buscar toda a força que ele tiver. Qual é o meio pelo que você aumenta a sua força? Você pode dizer: não, na academia eu aumento minha força. Estou lá puxando ferro, vou ficar mais forte. Vou ficar, como dizem por aí, saradão, bonitão, para ficar bonito na foto. Mas não é por meio da academia que você encontra a sua força espiritual. Não é por meio da academia que você encontra a sua força que você precisa para continuar todos os dias. Para não se cansar, para não se fatigar, para não chegar a um cansaço extremo. Não é por meio da academia que você vai conseguir essa força. Mas é por meio de confiar no Senhor, de ter Ele como aquele que te dá forças para continuar, de ter Ele como aquele que faz tudo por você. E olha o que o versículo 7 dá: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos ao Deus de Jacó. O salmista está pedindo forças a Deus, porque ele sabe que só em Deus essa força será dada. Não será por meio da sua força braçal, mas será por meio da força que o Senhor dá. E isso, irmãos, é extremamente precioso para nós. Porque se nós acreditarmos na nossa força para tudo na nossa vida, nós estaremos perdidos. Porque nós não conseguimos fazer coisas simples. Você consegue parar um carro em movimento a 30 km por hora para não ele atropelar? Você não consegue fazer isso. E olha que só está a 30 km por hora. Você não consegue fazer o mar se abrir para você passar. Você não consegue fazer isso. Você não consegue tampar direito as goteiras da sua casa nos dias de chuva, porque aparece outra. E você diz: rapaz, eu não tapei essa goteira. Você não consegue fazer essas coisas simplesmente por você. Você não consegue alcançar a sua salvação sozinho. Porque lembre-se, a salvação é pela graça. A salvação é porque você foi justificado por Cristo. E se você foi justificado por Cristo, não é por qualquer mérito seu. Não é porque você conseguiu conquistar a salvação, mas é porque Cristo conseguiu conquistar a salvação por você. E é aqui que nós descansamos. Porque se nós sabemos que a nossa força não vem de nós mesmos, se nós sabemos que a nossa salvação não vem de nós mesmos, a aplicação aqui fica para nós é clara. Se nós sabemos que a força não vem de nós mesmos, a salvação não vem de nós mesmos, a graça e misericórdia de Deus não vem pelo que eu faço, nós então chegamos a um ponto muito claro. Nós devemos buscar a presença de Deus, porque é Ele que nos redime. Nós devemos buscar a presença de Deus todos os dias. Devemos descansar na sua presença
porque é só nele que nós encontramos redenção, é somente nele que nós encontramos descanso dos nossos pecados, e é só nele que nós encontramos descanso a uma alma que vive inquieta, a uma alma que vive com problemas demais. E nós voltamos mais uma vez ao versículo 2, dizendo que a minha alma suspira e desfalece pelos teus atos. E se a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor, então eu devo viver buscando sempre a presença de Deus, porque é Ele que me dará força, é Ele que me conduzirá no seu caminho, para que eu não tropece, para que eu não fraqueje. E mesmo se eu tropeçar e fraquejar, o Senhor é aquele que me dará forças para continuar, porque é nele que eu encontro forças, é nele que eu encontro a minha fonte de abastecimento, e é nele que eu vou encontrar todos os dias essa força. Por isso, busque ao Senhor todos os dias, mesmo em meio à adversidade, porque é na adversidade que nós aumentamos a nossa fé, é na adversidade que nós aumentamos o nosso clamor a Deus. Mas não deixe de clamar ao Senhor quando tudo vai bem. Clame ao Senhor quando tudo vai bem e clame ao Senhor também quando tudo vai mal. Mas não deixe de jamais buscar a presença de Deus, porque é só Ele que te dá forças, e forças para a vida eterna, forças para caminhar todos os dias rumo à salvação em Jesus Cristo, rumo aos céus, rumo à glória celeste que está predestinada a você. Então, irmãos, agora olhem os últimos versículos desse salmo, os versículos de 9 a 12, que nós veremos que Deus redime o seu povo para abençoá-lo ricamente. Olhem os versos de 9 a 12. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. No versículo 9, irmãos, Deus é invocado aqui pelo salmista como escudo, como aquele que protege o povo de Deus, como aquele que está sempre ali para lhe defender. E vocês sabem o que é um escudo. O escudo é uma figura de guerra em que os guerreiros usavam para se defender dos arcos, das flechas, usavam para se defender das espadadas. E aqui você encontra o salmista fazendo exatamente essa relação, que você é um guerreiro do Senhor, você é um homem que está participando do exército de Deus, mas você não vive de qualquer maneira, e não vive com qualquer equipamento, mas o seu equipamento é um equipamento precioso. E qual é o equipamento mais precioso que você tem, segundo o salmista? Deus, porque Deus é o seu escudo, é aquele que está para lhe proteger, e é aquele que está para lhe fortalecer. Então, o salmista pede, contempla o rosto do teu ungido. Aqui o salmista não pede simplesmente para que Deus olhe para o que a gente precisa, mas ele pede também para que o Senhor Deus olhe para aquilo que o próprio Jesus Cristo fez por nós. E aqui cabe uma pequena aplicação em que nós encontramos que o Senhor Deus, Ele contempla o rosto do seu ungido. Mas essa é a relação em que nós encontramos dentro da nossa salvação. Dentro da nossa salvação, você encontra que Deus, Ele não olha para nós mesmos, porque nós somos pecadores. Então, se nós somos pecadores e estamos diante de um Deus justo, Deus quer nos destruir, porque nós somos pecadores. Mas quando nós encontramos o salmista dizendo assim, que o Deus, esse Deus, nosso Deus, contempla o rosto do seu ungido, nós encontramos que Deus não olha simplesmente para nós pelo que nós somos, mas olha para nós por meio de Cristo Jesus. Quem é o ungido do Senhor? Cristo Jesus. Cristo Jesus é o ungido do Senhor. E é somente por meio dele que Deus olha para nós e não nos destrói. Mas veja só, veja a relação que acontece aqui. O salmista está dizendo que Deus é o escudo. Mas uma vez que Deus olha para você pelos seus pecados, Ele não serve de escudo para você. Ele quer lhe destruir, então é Ele que está lhe atacando. Mas uma vez que Deus olha para o ungido dele, que é o seu Filho Jesus Cristo, Deus não olha mais para você querendo lhe destruir, porque a salvação e a justificação foi dada a você por meio de Cristo. Então, agora você não vive mais com medo de Deus lhe destruir. Agora você usa esse Deus para lhe defender. E esse Deus lhe defende das armas de Satanás, dos dardos inflamados do maligno, para que você possa resistir. Agora,
Veja a comparação que o salmista faz no versículo 10. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000, prefiro estar à porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, e nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então o Senhor Deus é aquele que protege, é aquele que ampara o seu povo. Mas o salmista, ele diz que esse Deus é tão precioso, estar nos átrios desse Deus é tão precioso, tão importante, tão amável, tão precioso, que o salmista diz que prefere passar um dia nos átrios dele, prefere e vale mais passar um dia nos átrios dele do que 1000 fora dele. Ou seja, o salmista está dizendo o seguinte: eu prefiro passar um momento na minha vida adorando o Senhor, porque eu sei que isso vai valer muito mais do que 100 anos longe do Senhor, do que a minha vida inteira longe de Ti. E aqui, irmãos, cabe algo muito maravilhoso para nós, porque não é simplesmente aqueles que nascem dentro do Evangelho que são salvos, não é simplesmente aqueles que são educados desde a infância, que conhecem o Senhor Jesus Cristo e que vão alcançar a salvação, mas é todos aqueles que se arrependem, alcançam a salvação de Jesus Cristo, que sentem a necessidade de se arrepender pelo chamado do Senhor, e pode ser em qualquer idade. Você não precisa ser novinho para se arrepender ao Senhor, você pode também se arrepender na mais longa idade que você tiver, aos 80, aos 90. E quer saber uma coisa? Não vale nada esses 80 anos que você passou longe do Senhor, porque se você se prostra diante desse Deus e está diante da sua presença, nem que seja um dia sequer, vale mais que tudo, vale mais que a sua vida inteira, porque assim como o salmista diz, estar nos átrios do Senhor é aquilo que Ele mais busca, e isso é aquilo que nós mais devemos buscar, porque é uma fonte de bênçãos para nós. Então não importa se eu nasci no Evangelho, ou se falta um dia para eu morrer e eu vou aceitar esse Senhor. O que importa é se eu aceito ao Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. E apenas um dia vale mais que uma vida inteira de pecado. Apenas um dia me arrependendo dos meus pecados em Cristo Jesus vale mais do que 40 anos, 30 anos, 80 anos de pecado. Porque o nosso Senhor, assim como diz o versículo 11, porque o nosso Senhor Deus é sol e escudo. Ou seja, se você se arrepender dos seus pecados, Ele é esse Deus que vai defender você, vai lhe dar a salvação e vai lhe permitir que você entre na glória eterna. Porque esse Deus, como diz, é sol e escudo, ou seja, Ele ilumina o seu caminho, Ele está lhe guiando para a glória eterna, porque Ele é um Deus poderoso. Ele é um Deus que redime a quem quiser, é um Deus que salva a quem quiser. E o que basta nós fazermos? Nos arrependermos dos nossos pecados, porque nós precisamos desse Deus. Nós não podemos viver sem estar na presença do nosso Deus. Viver verdadeiramente, porque nós podemos viver de qualquer maneira longe do Senhor, mas viver de verdade, a vida só começa de verdade quando nós nos prostramos nos atos do Senhor, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e nós buscamos a este Deus como nosso único e suficiente Salvador. E é por isso que o salmista diz: nenhum bem sonega aos que andam retamente. E o versículo 2 conclui: ó Senhor Deus dos exércitos, feliz o homem que em Ti confia. Que nós possamos confiar no Senhor, assim como o salmista confiou, dizendo o seguinte: eu prefiro estar nos átrios do Senhor, eu prefiro estar diante do meu Deus, eu prefiro estar adorando esse Deus que me dá força do que em qualquer outro lugar. E a aplicação, irmãos, que fica, que eu já falei um pouco para os irmãos, mas a principal é: olhe para as bênçãos de Deus na sua vida, porque Ele não sonega nenhum bem aos que confiam nele. E é por isso que o salmista diz: feliz o homem que confia no Senhor, feliz o homem que deposita a sua esperança no Senhor, porque é esse Senhor que dá forças, esse é o Senhor que redime,
esse é o Senhor que transforma, porque esse Deus é poderoso. É aquele que ilumina as nossas vidas que estavam em trevas, assim como o salmista mostra que Deus é sol. O Senhor Deus é sol, que ilumina as nossas vidas, que nos tira das trevas densas, onde nós não podemos ver a salvação. E para concluir, irmãos, lembre-se daquele cansaço que a nossa alma passa, quando nós passamos a semana inteira pensando no descanso que nós encontraremos no final de semana. Mas aí chega a segunda-feira, acontece a mesma coisa. Eu fico cansado novamente por estar diante das situações da vida. Mas onde nós encontramos o nosso descanso é no Senhor Deus. É um Senhor Deus que, como diz o versículo 7, vão indo de força em força. Ou seja, porque o Senhor Deus dá forças a nós. Porque o Senhor Deus nos conduz. E não simplesmente Deus nos dá forças espirituais para continuar a nossa caminhada, mas Deus também nos dá forças físicas. Então, mesmo diante de qualquer esgotamento que você estiver diante da sua vida, pense que o Senhor Deus é aquele que restaurará as suas forças, que lhe dará forças para continuar, mesmo que a vida seja difícil. Mas não pense o seguinte: a vida está muito difícil e eu não vou aguentar. Pense o seguinte: a vida está muito difícil, mas eu vou aguentar, porque o meu Senhor Deus é comigo, porque o meu Senhor Deus está comigo até o último dia da minha vida, e Ele continuará comigo para sempre, na glória eterna, porque o Senhor Deus me redimiu, e Ele não deixará que eu cambaleie sem forças caminhando para o inferno, porque Ele é um Deus de glória, Ele é um Deus de misericórdia, e que nenhum bem sonega aos que andam retamente. E que o Senhor Deus nos faça então pensar que Deus redime o seu povo para desejá-lo ardentemente, para buscar a sua presença, concedendo a eles bênçãos sem iguais. E que o Senhor Deus aplique a sua palavra nos nossos corações e nos abençoe. Amém. Vamos curvar mais uma vez as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, o Senhor Deus nos redimiu para um só propósito. O Senhor Deus nos redimiu para glorificarmos o Senhor, para exaltarmos de toda a nossa força, com todo o pensamento que nós temos. Mas nós sabemos que em nós mesmos, meu Pai, nós não temos forças. Nós não encontramos forças em nós mesmos. E é por isso que nós precisamos do Senhor para nos dar a força necessária para viver. Nós precisamos do Senhor para caminhar neste mundo. Nós precisamos do Senhor para dizer o seguinte: eu aguento, mas eu não aguento porque eu sou muito forte, mas eu aguento, porque o meu Senhor é forte e foi forte por mim. O meu Senhor foi forte por mim ao derramar a sua vida na cruz. O meu Senhor foi forte por mim a caminhar até aquele madeiro para morrer pelos meus pecados. O meu Senhor foi forte por mim quando desceu dos altos céus, Pai, para se fazer homem e para fazer a sua obra em meu lugar. Meu Pai, assim como o salmista diz: feliz o homem que confia no Senhor, que nós possamos confiar todos os dias em Ti, para ser a nossa força, para ser o nosso anseio, para ser a nossa esperança de que nós não estamos presos nas garras da morte, mas que nós estamos nos braços do nosso Deus, seguros e protegidos, numa salvação que foi conquistada para nós por um alto e impagável preço, o preço da vida de Cristo Jesus. Que nós possamos então nos arrepender dos nossos pecados todos os dias e caminhar junto ao trono da graça do Senhor, para que nós possamos sempre descansar em Ti, Senhor. Que nós possamos todos os dias nos arrepender de pecar contra o Senhor e confiar que Cristo é a nossa salvação e é Ele que nos redime. Em nome dele que nós oramos. Amém. Irmãos, vamos proceder agora com a ceia do Senhor. Abram, por favor,